tarde a todos. É um prazer enorme, é uma honra. Me sinto muito humilde de compartilhar com vocês umas experiências da Holanda na área de envelhecimento saudável. Mas primeiramente gostaria de parabenizar a deputada Flávia, a deputada Cristiane. Já estamos conectados pelas mídias sociais, né? Mas agora ao vivo é muito melhor. A deputada Leandre e o deputado Vinícius. Gostaria também de parabenizar o embaixador do Reino dos Países Baixos aqui e agradecer muito à equipe do SEDES pelo convite de compartilhar, fazer uma palestra aqui hoje. E também gostaria de cumprimentar todos os demais presentes aqui hoje para compartilhar essas experiências da Holanda na área de envelhecimento saudável, que na verdade não vou falar muito de previdência, mas vou falar muito da qualidade da vida. Senhores e senhoras, envelhecer de maneira saudável e ativa é e será um dos maiores desafios do século XXI. Tentarei mostrar aos senhores e às senhoras um pouco sobre envelhecimento saudável na Holanda por meio de exemplos de programas nacionais e boas práticas. Segundo uma pesquisa da Unicef, feita em 2013, as crianças holandesas são as mais felizes do mundo. E nós acreditamos que um envelhecimento saudável começa aqui. Porém, o meu sonho é que quando eu volto da próxima vez, senhora deputada, haverá um estudo que comprove que os idosos holandeses também são os mais felizes do mundo. O envelhecimento saudável realmente requer começar cedo. Por chegar a este ponto, mostrarei primeiramente um pouco sobre a história da saúde na Holanda e colocarei uns dados e valores sobre o nosso sistema de saúde na Holanda. Em seguida, mostrarei a situação dos idosos na Holanda e projeções para o futuro. Depois, dividirei envelhecimento saudável em 3 aspectos principais. Primeiramente, prevenção. Segundo, cuidado dos idosos. E terceiro, inovação. Terminarei essa apresentação destacando nosso envolvimento e nosso compromisso com o Brasil na área da saúde. Essa imagem mostra uma pintura do mestre Rembrandt. Convido todos vocês para visitar a Holanda para ver realmente ao vivo essa pintura do mestre Rembrandt, que ilustra bem o vínculo da Holanda com a saúde. É a aula de anatomia do Dr. Nicolas Tulp no ano 1632. O Tulp foi também prefeito de Amsterdã naquela época. Hoje, muitos outros destaques inovadores da Holanda na área de saúde são conhecidos, como, por exemplo, como vocês podem ver aqui no slide, o microscópio, a invenção do cardiograma elétrico, o rim artificial, etc. E também muitos nomes se destacaram. Entre eles, um exemplo mais recente, o professor Dr. Ben Feringa, da Universidade de Groningen. Vamos ter muitos nomes bem desafiantes em holandês. A Universidade de Groningen, que o ano passado ganhou o Prêmio Nobel da Química por produzir máquinas moleculares. Essas máquinas são o fundamento para, por exemplo, nanorobôs que possam ser usados para detectar células defeituosas em pessoas. Depois de ter falado um pouco sobre certas conquistas, gostaria de contextualizar brevemente o sistema de saúde da Holanda. Depois entrarei no núcleo dessa apresentação.
Tradicionalmente, a saúde em muitos países, como na Holanda, a saúde tem sido um dos maiores focos de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Assim, em 2016, a Holanda foi escolhida pela 6ª vez pelo European Health Consumer Index como um país que tem o melhor sistema de saúde no ranking de 35 países europeus. E pela primeira vez, a pontuação passou dos 900 pontos sobre um total de 1000. O estudo usou 48 indicadores, e uns indicadores pelos quais a Holanda se destacou mais especificamente são direitos e informação do paciente, tempo de espera, resultados da saúde e prevenção. Além disso, para os coordenadores da pesquisa, a excelente avaliação da saúde holandesa pode ser explicada pelo fato de que na Holanda os profissionais e os pacientes mesmos estão mais envolvidos em importantes decisões do setor do que em outros países. Assim, os princípios fundamentais são o acesso à saúde para todos os holandeses, a solidariedade por meio dos seguros médicos e serviços de saúde de alta qualidade para todos. Ao longo da apresentação, mostrarei alguns exemplos de sucesso dos indicadores na prática. Mas, primeiramente, gostaria de compartilhar uns dados sobre idosos na Holanda. Na Holanda, uma pessoa é considerada idoso a partir dos 65 anos. Atualmente, isso é quase 18% de toda a população. Isso já é um número relativamente alto, porém, este número subirá até 26% em 2040. O número de pessoas com mais de 80 anos também cresce rapidamente, de 4% agora até 11% em 2040. Um relatório da ONG HelpAge de 2015 destaca indicadores importantes para o envelhecimento saudável na Holanda. Só uns indicadores. A empregabilidade. Mais de 60% da população entre 55 e 64 anos na Holanda é empregada. Em relações sociais, 91% da população que tem mais de 50 anos tem parentes, amigos com quem contar num momento de dificuldade. 76% se sentem seguros caminhando à noite no seu bairro. 76%. 95% estão satisfeitos com a liberdade de escolha em suas vidas. 61% com o sistema de transporte público. Ainda temos um desafio. E, no quesito saúde, 98,6% sentem que a vida tem sentido. Um indicador de bem-estar na Holanda. Na verdade, todos esses números, na minha opinião, refletem uma grande realização, pois nos últimos 150 anos conseguimos obter, claro, não só na Holanda, mas também aqui no Brasil e muitos outros países no mundo, uma expectativa de vida bastante estendida. Nos próximos 30 anos, o número de idosos com mais de 65 anos vai dobrar, e os de mais de 85 anos também. Só que passamos 16 anos desse período, depois dos 65 anos, com deficiências. Olhando para essas tendências, vejo 3 principais desafios. Primeiro, a heterogeneidade.
idosos respondem de maneira diferente e inesperada aos tratamentos. Segundo, a multimorbidade, quer dizer, o desenvolvimento de várias doenças numa pessoa só. Terceiro, a polifarmácia, o que significa o uso de múltiplos medicamentos em que um, às vezes, neutraliza o outro. Ao meu ver, há 4 tipos de soluções para esses 3 desafios. Primeiro, entender melhor os mecanismos conduzindo o envelhecimento e a heterogeneidade entre os idosos. Segundo, estimular o envelhecimento saudável, influenciando o comportamento saudável, alimentação, atividade física. Bom, cuidado. Melhora do sono, redução de estresse e monitorando essas melhorias. Nós acreditamos na Holanda fortemente que o período de vida entre os 50 e 70 anos de idade é uma janela de oportunidade para mudar os padrões de vida, com grandes benefícios saudáveis. Terceiro, melhorar a classificação para facilitar a medicina estratificada, ou seja, a medicina de precisão, por meio de desenvolvimento, por exemplo, de biomarcadores. E quarto, melhorar o atendimento aos nossos idosos, o que requer a cooperação entre sócios inovadores, tanto públicos quanto privados, para desenhar e implementar novos caminhos. A Holanda tenta comprometer-se nestes assuntos por meio de prevenção, cuidado aos idosos e da inovação. Só rapidamente agora 2 slides comparativos sobre a demografia na Holanda e no Brasil. Já ouvi dizer que a Holanda está uns 15 anos à frente do Brasil. Ou seja, somos mais velhos do Brasil. Só que a tendência é que isso pode mudar. A mudança demográfica que demorou 180 anos na Europa e na Holanda vai levar 90 anos no Brasil, ou seja, a metade. Isso significa que o paradigma de saúde mudará também. Essa outra imagem mostra outro desafio do processo de envelhecimento. Enquanto o Brasil tinha 8 trabalhadores por aposentado em 2000, a Holanda já trabalhava com 5 trabalhadoras por idoso. E veja aqui, em 2040 estaremos quase iguais. Ou seja, nós dois compartilhamos o desafio de nos adaptar a curto, meio e longo prazo. A mudança de paradigma que já mencionei faz com que certos valores também mudaram na Holanda. O sistema de saúde holandês passou de um sistema impulsionado pela oferta para um sistema orientado pela demanda. Os 3 pontos-chave do sistema são o paciente no núcleo e não o cuidado ou o tratamento. Isso significa o autogerenciamento e empoderar os idosos para decidir sobre o seu próprio caminho com dignidade. Segundo, uma abordagem integrada por indivíduo. O idoso tem uma rede familiar em torno dele. É pobre ou é rico, viva numa cidade pequena, numa grande cidade. Assim, você socializa a saúde. E terceiro, uma abordagem regional, porque em geral o governo regional tem como entrar em contato mais facilmente com um idoso para poder ouvi-lo e saber o que ele quer e como personalizar a saúde dele. Um bom exemplo, rapidamente. Em 30 anos, o número de camas nas casas de repouso diminui
em 50%, enquanto o número de pessoas com mais de 75 anos dobrou. Entramos agora no núcleo da minha apresentação. Quero dizer, os 3 focos temáticos na área de envelhecimento: prevenção, cuidado para o idoso e a inovação. Primeiro, a prevenção. Como mostrei antes, um ponto importante para a Holanda obter a melhor pontuação na European Health Consumer Index foi a prevenção. O Programa Nacional de Prevenção foi fundamental para isso. O programa atinge vários ministérios e foca em leis e regras, programas que estimulam políticas de saúde e promovem movimentos sociais. Um bom exemplo desta última parte é o programa Tudo é Saúde, que está em andamento há 2 anos. Este programa tenta de promover que as pessoas estejam conscientes que em todo lugar e a toda hora eles têm que pensar na saúde delas, no trabalho, na escola, em casa e no próprio bairro. Por isso, saúde é abordada cada vez mais em termos de funcionamento e de participação na sociedade, em vez de só no sentido somático ou psicológico. Há 2 motivos que fizeram com que o Ministério de Saúde, Bem-Estar e Esportes, que é um ministério só na Holanda, começasse o programa Tudo é Saúde. O primeiro motivo é o aumento no número de doenças crônicas. Nós vivemos por mais tempo e há muitas doenças que são fáceis de prevenir ou de tratar. O segundo motivo é a diferença de saúde entre diferentes grupos. Há uma relação clara entre o estilo de vida, a origem da pessoa, a educação, as circunstâncias de moradia, além da dimensão de gênero. Por exemplo, as pessoas na Holanda com menos educação tendem a morrer 7 anos antes das pessoas com maior educação. E têm até 18 anos saudáveis a menos. Com este programa, a Holanda quer mudar essa tendência. E até já conseguiram. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Holanda é o único país na União Europeia que não tende a ver suas taxas de obesidade crescer nos próximos 15 anos. Até 2030, a população obesa na Holanda deve atingir menos 8,5%. Na Irlanda, por exemplo, a taxa deve chegar a 50%. Um motivo importante para isso é a normalidade de se locomover de bicicleta na Holanda. E falando em andar de bike, outro fator fundamental para a prevenção é o esporte. Um ótimo exemplo é a instalação dos campos de Cruyff, um projeto iniciado pela fundação do famoso jogador de futebol Johan Cruyff, o nosso Pelé. O objetivo é promover esportes para crianças de classes sociais menos privilegiadas. Este me parece um ótimo vínculo para passar a abordagem regional no tema da prevenção. Como já mencionei antes, a abordagem regional é extremamente importante na Holanda. Um exemplo da abordagem regional na Holanda, voltado ao envelhecimento saudável, é a rede de envelhecimento saudável do norte da Holanda. Essa rede conecta governos, empresas, universidades, institutos de pesquisa, institutos de saúde das 3 províncias do norte da Holanda. A região foi nomeada pela União Europeia como uma referência no envelhecimento saudável. O objetivo da rede é de incentivar a criação de produtos, serviços, conceitos inovadores que contribuem para a prevenção,
novas curas, atendimento melhor de saúde e autogerenciamento dos idosos. A área inclui empresas holandesas multinacionais como a DSM, a Philips, a Unilever, mas também tem uma incubadora para acolher e desenvolver startups voltados ao envelhecimento saudável. A pergunta central que todos eles querem responder é: como envelhecer de forma saudável? Naquela região norte da Holanda também existe o projeto Lifelines, que é um dos mais valiosos estudos de biobancos do mundo. É um estudo de coorte multidimensional e longitudinal sobre envelhecimento saudável, incluindo 3 gerações. Tem quase 170 mil participantes e até colecionando dados ambientais, epigenéticos, psicológicos e sociais. Além da prevenção, o cuidado aos idosos é fundamental para uma vida digna. Em 2015, a Lei de Cuidado de Longo Prazo entrou em vigor na Holanda. Este cuidado se tornou, desde então, responsabilidade dos municípios, outro exemplo da abordagem regional da qual eu já falei. Na Holanda, temos um sistema de diagnóstico que gerencia os pedidos de suporte. Na avaliação, há um tipo de perfil do cidadão em quais áreas ela precisa do suporte. Isso resulta em um orçamento, que é um tipo de pacote financeiro com o qual o idoso pode fazer compras relacionadas diretamente às suas demandas. Então ele pode ir para a organização de home care, pode ir para a casa de idosos, se for uma situação mais séria. Além dessa lei, gostaria de falar sobre as políticas principais do governo holandês na área de envelhecimento. Em 2015, o Ministério de Saúde, Bem-Estar e Esporte enviou para o Parlamento holandês um documento chamado Dignidade e Orgulho, o cuidado carinhoso para nossos idosos. Até em português soa melhor do que em holandês, na verdade. Waardigheid en trots. Outra coisa, né? Este documento político colocou 2 objetivos. Primeiro, estimular o melhoramento da qualidade do cuidado. E segundo, trocar exemplos e boas práticas. O foco é colocar o idoso no centro, estimular a cooperação entre vários parceiros e diminuir a carga de trabalho dos cuidadores. Um dos itens importantes é estimular a discussão sobre assuntos éticos, com respeito à vida digna, conectando com os valores e as ambições do idoso mesmo. Este documento de 2015 segue na linha do Programa Nacional do Cuidado para os Idosos. Este programa começou em 2008, por 8 anos até 2016. O programa foca o idoso vulnerável, que tende a esquecer de coisas e a cair, cujo apetite diminui e sofre às vezes de solidão. Enfim, um conjunto de fatores que precisa de uma abordagem integrada. Neste período 2008-2016, os 8 centros médicos universitários já lideraram 75 projetos de cooperação com a participação de 38 mil idosos. Além disso, 170 idosos participaram em grupos de conselho, dando feedback ao processo e aos resultados obtidos com projetos concretos. Também participaram 1.000 médicos e 650 organizações regionais, tanto públicas quanto privadas,
que tem um papel fundamental no cuidado aos idosos. Estes 75 projetos e experimentos foram feitos com o objetivo de reorganizar a saúde e o bem-estar em todos os aspectos, da prevenção até o tratamento médico. Para mim, é um exemplo muito ilustrativo de cocriação, colocando o usuário final, ou seja, o idoso, no núcleo dos esforços. Importante é colocar o idoso como dono do seu plano de saúde e de cuidado. O Programa Nacional do Idoso, de cuidado aos idosos, se focava em várias áreas de cuidado, como, por exemplo, sinalização de doenças e responsabilidade da própria saúde. Eu gostaria de mostrar uns resultados depois de 8 anos do programa de transferência do hospital para casa e de casa para o hospital. No total, houve 12 projetos focados neste tema e houve 36% menos mortes nos primeiros 30 dias depois da internação. 30% menos risco de perda de independência e uma economia de 219 milhões de euros por ano, que é mais ou menos, eu acho, 700 milhões de reais. O que descobrimos que faz a diferença é detectar mais rápido a fragilidade do idoso e agir mais rápido a respeito. Um acompanhamento pessoal durante a transição do hospital para casa e vice-versa. Visitas domiciliares e depois da saída do hospital e transferir documentos dos pacientes entre instituições com mais rapidez graças ao melhor alinhamento. Gostaria de só mostrar uns exemplos de cuidado aos idosos na Holanda. Primeiramente, um exemplo que já viram em um lugar, que até a TV americana CNN fez uma reportagem sobre isso. Eu estou falando de Hoogeweg. Mais uma palavra difícil de pronunciar. A instituição Hoogeweg. Um bairro especialmente concebido para idosos que possuem demência na fase final. No Brasil é mais conhecida como Vila da Demência. A palavra de ordem é normalidade. Não existem pacientes, apenas residentes. Tem 23 casas para 152 residentes. Os idosos vivem em casas diferenciadas pelo estilo de vida. Assim, as pessoas podem se sentir mais conectados em sua vida anterior. Lá, os moradores cuidam da sua própria vida com a assistência de uma equipe permanente de funcionários. Compras do dia são feitas no supermercado do bairro, por exemplo. A Hoogeweg oferece aos seus residentes o máximo de privacidade e autonomia possível. A vila tem ruas, praças, jardins e um parque onde os moradores podem mandar com segurança. Assim como qualquer outro bairro, Hoogeweg oferece uma seleção de estabelecimentos, um restaurante, um bar e um teatro. O segundo exemplo de cuidar aos idosos que gostaria de compartilhar com vocês é o Humanitas. É uma casa de repouso na cidade de Deventer. E em 2012, a diretora decidiu mudar o modelo econômico. 5 estudantes vivem de graça nessa casa, mas eles são obrigados a passar 30 horas mensais passando tempo com os idosos. É um ganha-ganha, e não só econômico. Enquanto os alunos economizam no aluguel, os idosos aprendem a usar a internet, por exemplo, ou conversam com os jovens. A presença permanente dos estudantes tem uma influência sobre as conversas dentro da casa de repouso. Desde então, os idosos não falam só da morte ou de doenças, mas conversam também sobre festas ou
a namorada do estudante Jordi. Por exemplo. Tem vídeos muito tocantes no YouTube sobre essa convivência. O meu preferido é My 93-Year-Old Flatmate.